Choque elétrico. Um dos mais graves e, infelizmente, também um dos mais comuns riscos em eletricidade é o choque elétrico, que nada mais é do que o conjunto de efeitos gerados no corpo humano pela circulação de corrente elétrica. Em termos de riscos fatais, o choque elétrico pode ser analisado sob dois aspectos. Corrente elétrica de baixa intensidade. A corrente elétrica depende da tensão e da resistência, como vimos anteriormente. Sendo assim, se temos tensão baixa e resistência alta, temos baixa corrente. No caso de choques por correntes baixas, os efeitos mais graves a considerar são as paradas cardíacas e respiratórias. Corrente elétrica de alta intensidade. Neste caso, temos tensão alta e resistência baixa. Nos choques por correntes altas, o efeito térmico é o mais grave, ou seja, teremos como efeito queimaduras externas e internas. Podemos dizer, então, que em trabalhos onde não é possível a desenergização do circuito, para evitar os choques elétricos ou minimizar seus efeitos, deve-se, entre outras medidas de controle, aumentar a resistência. Por isso, o uso de botas e luvas adequadas. Visto isso, não podemos afirmar que tensões altas sempre são responsáveis por choques com correntes elevadas, ou que tensões baixas resultam em choques de baixa intensidade, pois a corrente elétrica depende também da resistência. Os efeitos do choque elétrico dependem de vários fatores. Podemos citar principalmente percurso da corrente elétrica pelo corpo humano, intensidade da corrente elétrica, tempo de duração, área de contato, frequência da corrente elétrica, condições da pele do indivíduo, constituição física do indivíduo e estado de saúde do indivíduo. Entre os efeitos produzidos no corpo humano pelo choque elétrico, podemos evidenciar elevação da temperatura dos órgãos devido ao aquecimento produzido pela corrente do choque, queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau, rigidez dos músculos, comprometimento do coração quanto ao ritmo e batimento cardíaco, comprometimento da respiração e deslocamento de músculos e órgãos internos. Devemos atentar ao fato de que muitos órgãos aparentemente sadios, depois do choque, podem demorar dias ou até meses para apresentar sintomas, que muitas vezes não serão relacionados ao choque em função do tempo transcorrido entre o acidente e o aparecimento dos sintomas. Proteção contra choques elétricos. De acordo com a NBR 5410/2004, para proteção contra choques elétricos devem-se tomar os seguintes cuidados. Primeiro, partes vivas de instalações elétricas não devem ser acessíveis. Segundo, massas ou partes condutivas acessíveis não devem oferecer perigo, seja em condições normais, seja, em particular, em caso de alguma falha que as torne acidentalmente vivas. Mesmo seguindo estas orientações, ainda assim, choques podem ocorrer. No primeiro caso, o choque pode acontecer quando algum indivíduo desavisado toca a parte viva do circuito elétrico. Neste caso, a corrente elétrica do choque é reduzida pela resistência elétrica do corpo humano, resistência do calçado, resistência de contato do calçado com o solo, resistência da terra no local dos pés, no solo. Podemos imaginar vários exemplos de acidentes para ilustrar o primeiro caso, como uma criança que coloca um prego na tomada ou um operário que toca acidentalmente a rede elétrica com um vergalhão. As medidas de proteção básicas que devem ser previstas para evitar choques, neste caso, são isolação ou separação das partes vivas, uso de barreira ou invólucro, limitação de tensão,
Uso da tensão de segurança. Seccionamento automático. Utilização de DDR, dispositivo diferencial residual, por exemplo. No segundo caso, o choque elétrico acontece quando regiões neutras tornam-se vivas, através de uma fuga de corrente elétrica na instalação ou nos equipamentos. Um exemplo de choque neste caso pode ocorrer quando encostamos em uma máquina de lavar ou no registro de um chuveiro. Normalmente, estas partes não deveriam apresentar risco de choque elétrico. Entretanto, pode acontecer uma fuga de corrente elétrica, ou seja, pode haver corrente elétrica circulando em tais partes e quando o indivíduo entra em contato, a corrente elétrica passa pelo seu corpo em direção ao menor potencial, que é geralmente a Terra. Para evitar choques desse tipo, devemos utilizar dispositivos de seccionamento automático, aterrar adequadamente as máquinas e equipamentos elétricos, isolar estas partes com material não condutor, borracha, por exemplo. Isolação suplementar.